Ok, agora vamos falar um pouco sobre o CRA11 e deixar claro aqui algumas estratégias, o que quem está nos ouvindo pode esperar do CRA11. A gente vê alguns fiagros que eles têm uma tese muito de originação, estruturação e carrego do ativo. Participa muito fortemente no mercado primário e, eventualmente, pode até fazer venda, mas não é muito o DNA daquele fundo. Outros já fazem uma mescla de tese. Tanto originam ou não originam, mas participam fortemente do mercado primário e separam uma parcela para realizar giros. E ainda tem aqueles que basicamente fazem giro com muita constância. Como vocês identificam a tese do CRA11? Vai ser muito mais na linha de carrego? Vai ser mais na linha de giro? Como que você visualiza e o que o cotista ou o potencial cotista pode esperar do CRA11 como tese de investimento? Legal. Bom, a gente vai seguir assim, para alocação, naturalmente o grosso da nossa alocação vai ser no mercado primário, né? Que é onde a gente entende, a gente vê que tem mais oportunidades, ativos com um risco-retorno bastante equilibrado, muitas vezes bastante atrativo, tá? Mas a gente também é bastante ativo no mercado secundário, então a gente separa uma parte do nosso portfólio que é de fato carrego, que é estático, tá? Mas tem uma parcela que é giro, que a gente está sempre mostrando ali preços de compra e venda. Então, no mercado secundário, por exemplo, a gente tem relacionamento que a gente foi cultivando ao longo desses 12 anos com todas as casas de brokers, né? Então, a gente tem um relacionamento muito próximo. A gente manda preços de tanto para comprar quanto para vender ativos diariamente. Toda semana a gente tira faz algum negócio, então gira um pouco a carteira, vende algum ativo, reconhece um ganho, aloca para alocar eventualmente em alguma oferta primária. Isso a gente faz bastante, tá? E no mercado de CRAs é interessante porque é um mercado que muitas pessoas físicas operam, né? E eles têm a pessoa física, por exemplo, compram ativos numa taxa que a gente não compraria, comprar abaixo do que a gente compraria. Eles têm um apetite muitas vezes maior. Então a gente consegue vender, desinvestir parte da nossa posição, né? Sempre, nunca num volume muito grande, mas picadinho ao longo dos dias e reconhecendo uns ganhos bem interessantes. Então a gente, essa estratégia de giro faz parte do nosso dia a dia, tá? Outra coisa também para complementar é que essa parte é bem conservadora, né? A gente trabalha sempre com crédito high grade, né? Historicamente são as maiores empresas do mercado. No CRA11, a gente nem teria, né, papel no high grade para construir uma carteira bacana e com prêmio interessante para as pessoas acessarem. Então a gente vai buscar ali um risco intermediário. Mas até de feedbacks que a gente tem recebido da própria história nossa, de como a gente pretende alocar, é sempre na caixinha mais conservadora ali que vocês podem colocar o CRA11. Porque a gente vai ser bem diligente na alocação, a gente não vai correr risco para ter um prêmio um pouco maior. Então, esse é o nosso perfil, sabe? Vocês provavelmente não vão ver o maior carrego da indústria, não vão ver o fundo mais concentrado em algum setor em específico, mas vocês vão ter uma tranquilidade de que vai navegar por mares mais tranquilos, né? Por empresas mais conservadoras, que a gente entende que tem um histórico relevante já no mercado, empresas com balanço auditado. Então, a gente tem uma série de critérios. Ele tem essa cara de bonzinho que, mas é chato, hein? Os números é coisa de 70%, né, do que chega pra gente, a gente nem avalia, né? Nem chega a planilhar. Exato. Assim, a Sparta, como a Glenda bem comentou, é uma casa de crédito high grade, né, sobretudo. E o CRA11, a gente compartilha os mesmos executivos que tocam os nossos fundos high grade, eles estão ali no dia a dia do CRA11 também, tá? O processo de investimento é o mesmo, então a gente passa pelo mesmo comitê de renda fixa, todos os ativos que a gente vai comprar passa ali por um escrutínio no mesmo comitê, né? Então, naturalmente, a gente não consegue, a gente tem uma resistência bastante grande a tomar riscos muito maiores, tá? A gente é bastante coxinha, assim, olhando a nossa carteira, eu diria que é uma das mais conservadoras ali do mercado de fiagros, tá? E... sobre essa questão de tese importante, então vocês vão estar muito mais alinhados com o crédito corporativo. E, exatamente, eventualmente, uma possibilidade de ter uma empresa um pouco menos conhecida, que vocês estão indo atrás, que vocês enxergam que é uma oportunidade, ou a linha realmente vão ser nos nomes mais conhecidos do mercado?
Não vai ser nos nomes muito conhecidos, tá? Os nomes mais conhecidos, assim, os AAAs da vida, eles, tipo uma Raizen da vida, uma Ipiranga, eles emitem CRAs em uma taxa muito baixa, né? CDI careca. É muito alvo, assim, Exato. Ulisses é o seu, desse parte ele é careca, né? Mas é muito um tipo de ativo que a pessoa física toma na carteira dela e é estático, né? Acho que os fiagros, eles tomam um risco um pouco maior, tá? E mirando ali ativos com retornos maiores também, tá? Aí falando da nossa carteira, são CRAs, via de regra, de risco corporativo mesmo, são empresas intermediárias, assim, e quando a gente fala de empresas intermediárias no agro, são empresas que faturam 4 bi, assim, são números colossais mesmo, tá? Apesar de serem empresas pouco conhecidas, mas são grandes. Via de regra, a gente só compra empresas com balanço auditado, tá? Acho que, via de regra, eles têm um longo histórico de operação Até, sim, que se provaram diferentes ciclos de commodities, né? Pra gente saber que ela sobrevive a alta e baixa também. Sobreviveram, né? A toda a sazonalidade e ciclicidade do agronegócio. Acho que isso é importante, ter um track record para se comprovar, né? E empresas que a gente entende que tem algum diferencial qualitativo ou uma estrutura de capital adequada para suportar a ciclicidade do agronegócio, né? E sobreviver aos diversos momentos ali do ciclo, tá? Perfeito. Você acabou de citar, né, que vocês só vão investir em empresas com balanços auditados, com algum nível de governança. E a gente olha pelos fiagros que nós temos disponível no mercado, que existem alguns que são mais setoriais, né, mais temáticos, ou investe majoritariamente no setor sucrocolheiro, ou majoritariamente em cooperativas, né, no segmento de insumos. Uhum. Vocês têm a intenção de ter um segmento específico para realizar a maior parte dos investimentos, ou vocês pretendem utilizar todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio? Esse eu acho que é um ponto importante, porque até para quem está montando carteira, entender se haverá algum tipo de sobreposição, acho que é um outro ponto que eu ainda vou abordar com vocês ainda nessa conversa de hoje, mas só para que quem está nos ouvindo entenda qual é a ideia do CRA 11 sobre alocação setorial. Não, boa pergunta. Como você bem comentou, tem alguns fiagros no mercado que são bastante temáticos, né? Então, muito focado, por exemplo, em produtor rural ou algum risco muito concentrado em alguma commodity em específico, ou algum segmento da cadeia específico. A nossa tese de diversificação é de diversificar, tá? A gente quer estar em todos os elos da cadeia do agronegócio. Isso é importante para a gente mitigar riscos, tá? Então, até porque, né, as commodities são cíclicas, né? Então, sim, uma hora uma tá em baixa, outra tá em alta, e a gente quer poder estar posicionado. A gente pode até dar algum exemplo aí de algum setor. Fala um pouco do boi gordo, por exemplo. Não, o agronegócio, ele... São várias... Assim, eu acho que o investidor, ele coloca o agronegócio, o fiagro, como uma única caixinha, né? Mas a verdade é que a gente consegue construir um portfólio bastante diverso. Ele tem um segmento, uma cadeia muito longa, né? E a gente consegue se posicionar em qualquer momento, em qualquer segmento ali dessa cadeia. Então, tem desde os produtores de grãos, são elegíveis,